Vamos lá, Mara. Vamos lá. Passou aquela tempestade, Olá, o meus friozinho da amigos, barriga? boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui que nós estamos fazendo nessa tarde. E este tema não poderia ficar fora dos nossos debates, né? Nós tratamos de várias problemáticas, várias situações, principalmente neste momento de pandemia, que vários problemas ficaram mais ressaltados, né? Eles sempre existiram e estavam aí escondidos, adormecidos, né? Até que veio a pandemia e aí tudo veio à tona, né? Tudo tornou-se mais grave, mais intenso e hoje é um desses problemas que nós vamos discutir e que nós precisamos sempre estar falando disso porque é o nosso dia a dia, que são pessoas com deficiência, né? Então hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui com a professora Mara Silvia Damasco, que ela é professora de educação especial, o Emerson Rigg, o famoso Mia, que é professor também e pai de pessoa com deficiência, e nós vamos aqui fazer um bate-papo dessa questão, né, da inclusão desses jovens e adultos também, porque tem adultos com deficiência, mas tudo tem um início, né? Então, tem algumas pessoas que ficam com uma deficiência no decorrer da sua vida, nós temos aquelas pessoas que já nascem com deficiência e nós estamos preocupados com isso, como que as cidades estão preparadas para cuidar dessas pessoas, como que o setor público administra isso, quais as necessidades e, mais ainda, quais os direitos das pessoas com deficiência. Mara, Emerson, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso debate. Mara, boa tarde. Boa tarde, Emerson. Boa tarde. Mara, você poderia se apresentar, por favor, para que o pessoal saiba exatamente quem é Mara, né, a sua qualificação, porque a gente está tentando trazer aqui pessoas que vivem realmente essas temáticas que nós estamos discutindo, né? Não adianta você falar de um tema simplesmente teórico, nós temos que trazê-lo para a prática, para o dia a dia, né, para a vivência dessas pessoas. Mara, à vontade. Boa tarde, Marli. Boa tarde, Emerson, e a todos que estão nos assistindo. Bom, eu sou professora de educação especial nesse momento. A minha formação ela veio de educação física. Na verdade, eu falo que eu fiz o magistério, me encantei com a educação, aí fui fazer educação física, fiz pós em educação física. Depois eu fiz pedagogia e agora acabei uma pós em educação especial. Eu sou aposentada do Estado. E só que lá no início da minha carreira eu comecei trabalhando com crianças com deficientes, né? Pessoas deficientes na Amarati, foi o meu primeiro trabalho com eles, na BemTV. Então eu me apaixonei por essa área, fui para o Estado, concluí minha carreira no Estado, me aposentei e agora estou de volta na educação especial, muito feliz como professora de apoio pedagógico numa escola do Estado, onde eu faço assistência a 2 alunos. Então, é essa a minha formação e é essa a minha bandeira. Muito prazer, Mara. Seja bem-vinda nesse bate-papo aqui. Queria agradecer o pessoal que está entrando aí para nos assistir, para ouvir. E, às vezes, a gente aprende muito, né, Mara? Porque são algumas situações que não estamos ali no dia a dia, na vivência. Então, tudo isso aqui, esses debates, servem também para que a gente aprenda muito. Emerson, boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Marli. Boa tarde, Mara. Tudo bem com vocês? Boa tarde quem está nos assistindo. Eu sou o professor Emerson, sou formado em Ciências e Matemática, sou morador de Várzea Paulista há 49 anos e trabalho na Escola Natanael Silva há 27 anos como professor de ensino médio e educação de jovens e adultos. E há 10 anos, né, praticamente de 10 anos para cá, eu estou envolvido com a causa da pessoa com deficiência, porque eu tenho um filho especial, o Murilo, e é uma surpresa na vida da gente, mas que a gente tem que aprender, como você falou. Nós temos que aprender a conviver, aprender a lidar com a situação e também a ajudar, né?
E é por isso que nós vamos ter esse bate-papo hoje. Nós vamos falar a vivência do dia a dia como pai de criança com deficiência. Isso aí. Mara, dentro do ensino, né, especial, primeiro, acho que nós temos que ter uma legislação que ampare todos os direitos, né? Porque toda vez que você vem com alguma reivindicação, primeiro começa-se uma luta, né, daquela classe que está fazendo a reivindicação, e depois de muita luta, consegue-se formalizar isso, criar leis que dê proteção, que traz algum suporte e defende o direito dessas pessoas. Qual a legislação exatamente que nós temos dentro do ensino que dá um respaldo para que uma mãe e um pai possa reivindicar um cuidado especial para o seu filho? Nós temos, Marli, vários documentos, né, que legitima, assim, na verdade, o direito da pessoa com deficiência à educação. Uma delas vem desde a Constituição de 1988, né? Nós temos a Constituição, nós temos a LDB, nós temos o ECA e nós temos o Estatuto, né, da pessoa com deficiência. Essa lei 13.146, que é esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela veio para fechar, na verdade, todos os outros documentos que, no decorrer, né, dos tempos, eles vieram para legalizar, para legitimizar, né, e para abrir espaço para que essas pessoas tivessem o direito, né, como todos os outros têm, a educação, né, a saúde, a tudo que as outras pessoas têm de direito, eles também, né, esses documentos também vêm legitimar essa questão. Então, nós temos vários documentos aí, né, que dão esse apoio para que os pais possam recorrer aos direitos dos seus filhos, enfim, e a escola mesmo a própria educação possa estar buscando, né, os meios, abrindo as suas salas de AEE, os seus atendimentos, as APAES. Então, nós temos todos esses documentos aí a favor da pessoa a pessoa com deficiência. Uhum, legal. Ô, Mara, a gente tem assim vários relatos de pais que tentam a inclusão social do filho, né, dentro do ensino, e aí esbarra com a dificuldade de não ter profissionais qualificados, preparados para acompanhar ali. Então, sempre é necessário entrar com medidas liminares para que o Estado dê suporte, traga, no caso de deficiente visual, que tenha aí um tradutor, né, ou até de deficiente auditivo, ou até cuidador. Agora, hoje você tem a questão de tradutores e cuidadores, né? Então, Marli, é assim, eu vou falar pela experiência que eu tenho no Estado. No Estado, nós temos a Resolução 61, que é a resolução que dispõe sobre o atendimento da educação especial, né, que é as salas de AEE. Nós temos também a Resolução 52, que dispõe sobre os perfis dos profissionais para dar esse atendimento. Então, assim, existe a legislação, existe o atendimento, né? Mas tem algumas outras questões que os pais realmente têm que entrar pelo Ministério Público, eles têm que buscar para que eles consigam algum outro tipo de atendimento. Então, por exemplo, o atendimento de apoio pedagógico. Desde que os pais eles mostrem toda a documentação, tenham o laudo médico da criança, né? E ele recorre ao Ministério Público, ele consegue esse atendimento. Eu mesmo dou atendimento a 2 alunos que conseguiram, né, através do Ministério Público, conseguiram o direito de ter uma pedagoga para acompanhá-los, né? Mas a escola não deixa de dar também o atendimento na sala de educação especializada, né, que é a AEE. Então, eles têm direito aos 2 atendimentos, até onde a gente, né, no ambiente do Estado, onde eu estou trabalhando, né? Então, eles têm um atendimento, mas a gente percebe, assim, que apesar das legislações, apesar de todas as campanhas,
de todas as resoluções, né? Ainda a gente está caminhando, porque é um assunto que ele é uma situação nova, a questão do deficiente, da pessoa com deficiência dentro das escolas regulares. Então, a formação dos profissionais, elas estão acontecendo agora, mas a gente vê que está caminhando. Essa é uma área que ela vem caminhando, ela vem conquistando espaço, né? Então, a gente vê bons trabalhos na área, porém, ela não está estagnada, mas ainda a gente tem um caminho bem, assim, grande pela frente, né? Tem muita coisa para se descobrir. Tem assim, muitas especificidades que nem às vezes a gente não pode falar. Eu trabalho com um deficiente. Nem todo deficiente é igual. Nem todos têm o mesmo nível de aprendizagem. Então, não é um desenhinho para pintar que você vai dar para o deficiente e você vai estar, né, suprindo a necessidade dele educacional. E hoje essa consciência está muito forte no nosso meio, né, do magistério, em relação aos profissionais que estão aí atuando. E a formação tem sido cada vez melhor também. Então, a gente percebe que está abrindo um espaço bom e está tendo um aproveitamento desse espaço, né? E a família está se conscientizando cada vez mais dos direitos, né, dessa criança, desse adolescente, e eles estão buscando. Então, quando a gente tem a família do nosso lado, quando a gente tem um profissional consciente e quando a gente tem as legislações também, então tudo isso favorece para que tudo isso caminhe da melhor forma possível, né? Sim, e é necessário, né, Mara? Mas uma coisa que você comentou aí é parte do profissional buscar uma qualificação direcionada para essas pessoas com deficiência, ou o Estado ele tem capacitação para os profissionais, Mara? Olha, o Estado tem a capacitação, sim, para os profissionais, nós temos apoio, porém, eu acho que também nós, profissionais, temos que buscar, porque, às vezes, por exemplo, a demanda é grande e não dá para abarcar tudo. Então, eu acho que é interessante que tem que ter as duas pontas, entendeu? O Estado, ele oferece, mas às vezes o profissional também não busca. Às vezes o profissional quer, mas nem tudo que ele quer o Estado está oferecendo nesse momento. Então, eu acho que tem que ter as duas pontas para que o trabalho ele flua de uma forma que garanta o aprendizado do aluno. Então, uma leitura a mais do professor, uma busca maior do profissional, entendeu? Agora, ainda eu falo, é um espaço ainda que tem ainda muito para ser conquistado e não abarca tudo ainda. Ainda nós temos ainda aí algumas lacunas, né, para serem preenchidas, né? Você vê, a formação, hoje em dia, uma formação de um professor, se a gente for ter uma formação, né, bacana, tudo, o professor demanda de uma verba, né? Então, às vezes, a gente não está preparado para arcar com esses custos, né? Então, é interessante que o Estado, as prefeituras, enfim, todo o poder público aí, ele observe essas necessidades e eles também nos respaldem com isso, né? Mas não posso falar que eles deixam a gente totalmente sem essa formação. Legal. O Emerson, vamos fazer um bate-papo. A Mara está na rede estadual, né, Mara? Então, aí você já pega as crianças com uma certa idade, né? Isso. Então, agora nós eu pego adolescentes. Já adolescente. Mas esses adolescentes tiveram uma infância, né, Mara, antes de chegar até vocês na rede estadual, né? Isso. Então, vamos conversar com Emerson, porque como pai, é ali no dia a dia que vai sentindo as dificuldades e sente mais ainda como, além das pessoas, as instituições não estão preparadas para receber essas pessoas. Emerson Rigg, boa tarde. Boa tarde, Marli. Então, Emerson, Marli, você é o pai do Murilo, oi. o famoso Murilo. O Murilo tem uma fama, né? É muito Sei. conhecido aqui em Várzea, o Murilinho, né? Emerson, antes da gente falar um pouco do ensino que você
teve que inserir, né? Porque uma das coisas que a gente vê muito hoje é que o portador de deficiência, a pessoa com deficiência, ela hoje está mais próxima à comunidade. Antigamente, nós vimos quando nós estudamos no Natanael, né? Aqui o Emerson, acho que estudou antes, o Emerson é mais velho que eu, então ele deve... Ô, louco! Não sou, não. No colégio inteiro, no Natanael Silva, tinha somente um jovem portador de deficiência, né? Ele era cadeirante e a mãe sempre o levava à escola e ficava lá para ir na hora do intervalo, tudo isso. Primeiro, como que você teve inicialmente, Murilo, já aí na pré-escola? Qual foi a dificuldade? Como que foi lidar com isso e chegar num jardim de infância, no primário? Vamos lá, Marli. Então vamos começar então lá atrás. Então vamos começar na época de escola. Eu estudei com esses meninos cadeirantes que você fala. Era o Marquinhos e o irmão dele, eu não vou lembrar o nome. E a mãe, coitada, ela tinha que levar eles na cadeira de roda. Ela levava um, voltava a buscar o outro. Você deve lembrar disso. E ela tinha que ficar lá, ela tinha que levar eles no banheiro. Então a mãe fazia o papel naquela época que hoje faz um cuidador, vamos dizer assim, né? Então, hoje em dia tem algumas crianças, uma boa parte delas, na rede estadual, tem o cuidador que faz esse papel. Ele fica esperando a criança chegar na escola, aí ele entra com a criança, leva no banheiro, leva a tomar água, faz todo esse trabalho de cuidar, né? Que está previsto na legislação, merenda, ajuda no que for possível ali na escola. E tem o professor de apoio, que é o caso da Mara hoje, que acompanha dentro da sala de aula essas crianças, né? Então, ajuda a preparar atividade adaptada para essas crianças e ajuda na correção, nesse trabalho todo dentro da sala de aula. E fora da sala de aula também, né? Porque tem gente que acha que o professor só trabalha ali dentro da sala de aula. A gente trabalha muito, principalmente agora, nessa época da pandemia, a gente está trabalhando muito em casa, né? Fazendo muita coisa. A Mara deve estar tendo um trabalhão grande de estar atendendo essas crianças como professora de apoio de casa, né? Ela deve estar fazendo live com essas crianças, assim como muitos. Hoje nós temos um caso que é... você esqueceu lá da nossa época do Edson Avelino. E Sim. também ele ia para a escola, se eu não me engano, ele tinha uma lambretinha, o que era aquilo que ele ia para a escola, né? E ele também era, naquela época, deficiente, uma pessoa com deficiência, mas que conseguia frequentar a escola. Agora eu vou voltar para o meu filho, que o meu filho, ele é diferente um pouco, né? Como a Mara disse, cada um tem a sua diferença, né? O meu filho, ele não acompanha a rede regular. Então, ele frequenta uma escola que é uma escola especializada, é uma escola dentro da APAE. Então, a APAE não é só atendimento de especialistas como físio, fono, TO, também tem a parte escolar. Então, tem lá a professora da sala, tem o professor de educação física, tem o professor de artes, mas esses professores de música, né? Também tem a musicalização, para eles é muito bom. Esses professores eles foram se especializar nisso, cada um na sua área, para trabalhar com pessoas, com crianças, no caso do Murilo, que é criança, mas também tem adolescentes na PAI, jovens, que não frequentam a escola regular. Então, muitos não frequentam a escola regular de acordo com a sua deficiência. Outros frequentam a escola da PAI e também a escola regular. Aqueles que conseguem acompanhar o mínimo, né, um pouco, com o apoio da professora de apoio e a sala da AEE, né? Então, esses também acompanham a escola regular. Então, a gente tem várias coisas diferentes, várias coisas envolvidas, né? Na educação, no caso, que a gente está falando. E você comentou também como que é no começo, como é que é para o pai da criança especial, né? Da pessoa com deficiência, o pai, a mãe, né? Quem convive. A gente, quando fica sabendo, a gente toma um susto, né? Mas a gente tem que aceitar. Eu acho que começa pela aceitação. No caso do Murilo, a gente ficou sabendo antes de nascer.
foi feito um exame e a gente descobriu que ele teria essa alteração genética. E essa alteração genética, no caso dele, que é rara, era uma caixinha de surpresa. A gente não sabia o que vinha, né? E nos ultrassons parecia uma criança normal, né? Tem nariz, tem boca, tem orelha, tem mãozinha, tem dedinho, tem pezinho, tem isso, tem aquilo, né? Tem o pipizinho, tem tudo. Então você fala, nossa, né? Como que pode ter uma alteração genética, né? E ali, naquela imagem de ultrassom, a criança normal, né? Mas é que a genética, ela é uma área que é complicada, que a gente só quem estuda para entender, né? Uma pecinha quebrada num cromossomo ali já faz uma transformação gigantesca na vida da pessoa, né? E é o caso do Murilo, ele tem a trissomia do cromossomo 22. Ele tem 3 cromossomos 22, que é raro. O mais próximo é o trissomia do 21, que é o síndrome de Down, né? Então, assim, se tivesse caído no 21, esse pedacinho de cromossomo, ele teria nascido com síndrome de Down. Que hoje, né, o síndrome de Down já está bem evoluído, tem muita pesquisa, muito trabalho, muita formação. A gente vê que tem pessoa com síndrome de Down que participa de novela, que trabalha, que consegue desenvolver, depende também do grau, né, dessa complicação que tem geneticamente, né? Mas é o dia a dia, né? Então a gente brinca aqui em casa que a gente vive um dia por dia, um dia de cada vez. E que mais que eu ia falar? Não pode, até porque não pode, não tem nem tempo de se preocupar com outras coisas a não ser o dia a dia, né, Emerson? Isso, verdade. E assim, a gente, quando começou o isolamento social, né, a minha esposa brincou, falou assim, viu, eu já vivia numa quarentena e não sabia, a única coisa é que eu saía para trabalhar fora de casa, agora eu trabalho dentro. Porque assim, a pessoa que tem uma criança com deficiência... Então, peraí, Emerson. Oi, Antes vamos de lá. você falar como que vocês estão vivendo na pandemia, vamos só aqui agradecer, porque o pessoal está interessado também em saber como que é, porque assim, todos, primeiro momento, se sentiram encurralados dentro de casa no momento de pandemia, né? Então, eu queria dar aqui uma boa tarde para o Carlão, que entrou, a Maria Cristina, o Neném, o Gabriel, o Daniel, o José de Almeida, o famoso Zeca, que está aqui conosco, o Pedro, o Isaac, Zé Valdo, quem mais tem aqui? Deixa eu ver, a Luciana Viegas, Lu, a Lu é mãe, né, do... Cadê a Luciana aqui? Né? A Luciana também passa por isso, a Luciana está numa luta, que eu acho que depois a gente vai comentar que eles acham que tem um grupo, a Lu tem um filho também que tem autismo, então está vivendo aí... Acho que a Mara deve lembrar da Lu, ela trabalhou com a gente, ela é professora de história. Ela trabalhou uma época no Natanael também, a Luciana. Isso, e a Luciana comenta aqui que não é uma situação nova, há mais de 12 anos, né, que tem esses problemas aí, né, e a prefeitura, ela tem aqui uma luta aqui com a prefeitura para dar condição de ensino, né, e inclusão social, né, para o filho dela, complicado. Nós temos aqui, cadê muito rápido, o Carlos Eduardo Gonçalves também entrou. Gente, boa tarde, sejam bem-vindos, vão nos acompanhando aqui. Dentro de todas essas problemáticas que os pais das pessoas já vinham enfrentando, Emerson, que eu comento muito, que a pandemia ela veio assim de uma forma que tudo que estava praticamente escondido, amortecido, que as pessoas iam convivendo com aqueles problemas, dentro da pandemia ficou insuportável viver com aqueles problemas, né? Porque nós nos sentimos sem estrutura nenhuma, né? Então, vamos trazer dentro do seu dia a dia, porque a pessoa que tem uma deficiência, ela tem que ter um tratamento, ela tem que ter um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, as atividades dela para o desenvolvimento, e de uma hora para outra fecha tudo. Fechou tudo, porque tem criança que é mais calma e não tem necessidade, às vezes, de conviver, ou se ela se sentir confinada, ela pode ter uma outra reação.
No caso de vocês, né, aqui, o filho da Luciana é o Murilo, né, que estou colocando aqui. Desculpa, porque o Murilo, eu estava falando do Murilinho, do Emerson, mas aí eu falei assim, será que o da Lu é Murilo também? Emerson, 20 de março, fechou tudo, isolamento social. Como você comentou, a Kátia já vinha falando, que a Kátia está aqui nos assistindo também, que já viviam dentro de uma situação diferente, né, das pessoas normais, porque você tem que criar uma rotina diferente. Como que foi começar um isolamento social? Como eu falei, né? A gente já vivia nesse isolamento social e não percebia. Por quê? A gente não consegue agendar nada a longo prazo. A gente é convidado, por exemplo, para um casamento, já aconteceu com a gente, né? Você compra roupa, compra presente, se prepara, tudo bonitinho, e o Murilo fica doente. Né? De repente, uma infecção de ouvido, uma dor de garganta. E criança com deficiência, ela é muito debilitada, ela tem imunidade baixa, e é assim, para engordar é uma dureza, né? No caso do Murilo. Toma suplemento, come isso, come aquilo, e toma vitamina. Só que para perder peso, um dia que fica com dor de garganta, que não come, parece que emagreceu tudo, né? Perdeu tudo que ganhou durante anos. Então, assim, essa rotina a gente já vivia, né? Essa questão de só sair, ó, vamos marcar de sair amanhã, que amanhã tá tudo beleza, que hoje tá beleza. Nada muito a longo prazo, né? E daí, de repente, 20 de março, né? Eu parei primeiro, o Estado parou primeiro, a Prefeitura ainda demorou um pouquinho, uma semana a mais, a Cátia trabalhou uma semana a mais ainda. E eu fiquei eu e ele em casa aquela semana, assim, sem terapia, sem escola, e vamos ver o que vai acontecer. E isso foi esticando, né? E estamos há 5 meses praticamente nessa tocada. Só que agora as instituições começaram a também se preparar, né? A gente teve um pouco de terapia online com alguns especialistas, físio, a FONA, a TO. A APAI também retornou, começou a mandar atividade para a gente. Né? Eu até quero agradecer a professora, a Josiane do Murilo, que tem uma paciência, né, com a gente, principalmente com os pais, né? Porque o professor tem que ter paciência com os pais, não com os atendidos, né? Que às vezes a gente fala não dá, a gente também dificulta bastante pelo dia a dia da gente, da correria, né? Então, prepara material, a professora prepara eu fui buscar sexta-feira um pacotão de coisa, de material para trabalhar, sensorial, visão, musicalização. A gente trouxe um monte de coisa para casa e a professora grava vídeo e manda, e a gente vai fazendo conforme dá, né? Entre uma gravação de aula e uma preparação de aula e outra, né? A gente para e fala, ó, precisamos fazer atividade com o Murilo. Então, assim, tá corrido, e a gente vai tentando, como a gente fala, um dia de cada vez, vai fazendo as atividades. E agora voltou, né? A fisioterapia voltou parcial. Então, assim, horário específico, então diminuiu a quantidade de terapia, agendamento de horário específico, a gente está levando ele, e como eu falei, né? De repente ele ficou com infecção de ouvido novamente, já faz 2 semanas que não vai na terapia novamente. Então, é um dia a dia, a gente tem que ir vivendo e acompanhando. E dividido, né, Emerson? Porque com a pandemia, eu acho que a maior preocupação dos pais era interromper os tratamentos, só que, por outro lado, e o medo de expor essa criança ao corona, né? E, de repente, você fica preocupado com a questão do desenvolvimento dele e, por outro lado, o medo dele contrair o vírus que não sabe como que seria a reação do organismo dele, né? Sim. E até eu ia comentar isso, né? Aqui em casa a gente consegue dividir pai, mãe, professores. A gente, né, consegue adequar o horário. Né? Eu trabalho manhã e noite, a Cá trabalha período da tarde. A gente consegue dividir e a gente divide também as coisas com ele. Um leva um dia, outro leva outro dia na terapia. Então a gente consegue
dar esse descanso, às vezes, um para o outro. Mas aí a gente, conversando com outras mães, né? Tem mãe que precisa parar de trabalhar, dependendo, não tem como trabalhar, principalmente quem trabalha em empresa o dia todo, né? Fechado no emprego. Então, muitas mães param de trabalhar e passam a se dedicar tempo integral aos filhos, e o pai vai trabalhar para poder sustentar, né? E, já falando em acessibilidade, né? Vou entrar na questão, inclusive, que tudo para a pessoa com deficiência é um absurdo de caro. Por isso que muitas vezes a gente procura o Ministério Público, como foi falado, nem sempre para ter um professor de apoio, não é só educacional, é em tudo, né? Um equipamento que às vezes precisa, uma terapia que às vezes precisa, um leite diferenciado, um suplemento diferenciado, né? Uma alimentação diferenciada, os remédios às vezes precisam tomar. Então, e é tudo muito caro, né? Essa semana aqui, ontem, né? Ontem nós fomos ver cadeira de roda para o Murilo, porque o Murilo esticou, cresceu, e tá super pequena a cadeira para ele. A gente falou, vamos dar uma procurada em cadeira, né? A gente agendou um horário lá em São Paulo, né? Devido, como a gente falou, com todo o cuidado com ele, né? A gente agenda o horário para a gente ser atendido só a gente. E a gente caiu meio de costa, né? E aí a gente até tem explicação do porquê, né? A maioria dos equipamentos são importados e a alta do dólar fez explodir, né? Até a gente brincou ontem, a Kátia falou, viu, vamos comprar um carro para o Murilo, sai mais barato do que comprar uma cadeira de roda, né? Sim, olhando os preços, a gente foi passando olhando os preços assim das cadeiras de roda, e incrível que pareça, para criança é bem mais caro do que uma cadeira de roda para adulto, né? Impressionante isso também, né? Como tudo, né? Hoje, né? Roupa, né? Você vai comprar roupa criança hoje, tá um absurdo, bem mais caro que roupa de adulto. Muito, né? Ô, Então, Emerson, oi. você falou de uma questão de preço, né? Como tudo para os portadores, para as pessoas com deficiência, acaba sendo mais caro, botas, muletas, tudo. Ô, Mara, a Mara está aí, Mara? Tô aqui. Mara, você na rede já teve algum aluno que frequentava regularmente e deixou de frequentar o ensino por conta de falta de equipamento, ou não tinha uma cadeira de roda, a cadeira quebrou, ou algum equipamento que ele pudesse usar para ir até a escola, e você falou assim, fulano não veio mais. Por quê? Porque o que a gente vê muito por conta desse preço, várias pessoas fazendo vaquinha ou alguma ação para arrecadar recursos para aquisição desses equipamentos, né? Você já teve algum aluno que deixou de frequentar a sala de aula porque estava sem um equipamento para se locomover até a escola? Olha, Marli, eu vou ser sincera para você. Eu, particularmente, nunca tive esse caso, nunca presenciei. Mas a gente assim sabe que esses equipamentos para como o Emerson falou, né? Cada aluno tem a sua necessidade, né? De adaptação de alguns equipamentos, a pessoa que é cega, o que é o surdo que é de Libras. Então, né, essa parte pedagógica, né, que material ampliado, o tradutor, intérprete, isso tudo a gente tem. Agora, a questão de cadeira de rodas, às vezes a gente precisa, por exemplo, se a criança tem pouca mobilidade, então eu preciso de uma cadeira diferenciada. Até isso, no estado, nós recebemos algumas coisas, porém nem tudo, né? Porque essas coisas são feitas sob medida, né? O Emerson sabe. Então, às vezes, eles mandam o equipamento, mas não é na medida que o aluno necessita. Então, a gente vai sempre aquela coisa de vamos quebrar um galho de uma outra forma, tal. Então, esse tipo de equipamento na escola, a gente realmente nunca tive esse problema de equipamento. Os pais já vêm, eles já trazem, né, Emerson? O Emerson sabe, sim. E eles mesmos procuram, né? Então, a gente não tem grandes doações, ou que venha do governo, grandes coisas. E, geralmente, esses alunos que têm uma deficiência um pouquinho mais moderada, mais severa, eles frequentam a APAE,
Então, esse tipo de problema aparece muito mais numa PAI do que numa escola regular, né? Então, os equipamentos que nós utilizamos na escola regular, e eu não vou falar que é mil maravilhas, eu não estou falando que lá é um mar de rosas, não. Falta equipamento, sim, principalmente em termos assim, computadores, né? Então, essa parte de mídias, tal. Mas, assim, nesse nível que você está colocando, eu acho que ela aparece muito mais dentro das instituições, como a Maraty, a PAI, a MTV, né? Que elas cuidam de alunos com uma deficiência um pouquinho da moderada, mais severa. Entendi. E aproveitando aqui, nós não podemos deixar de fazer uma referência a todas essas entidades, né, que dão suporte aí para essas pessoas, né? Nós temos a PAI, a Maraty, a BemTV, o Braille, né, que é referência nacional. Temos também aqui em Jundiaí o Clube dos Surdos, que faz um trabalho muito bom também no curso de Libras, a BemTV, a ATEAL e entre outras, né? Então, ATEAL, isso. ATEAL, um trabalho muito importante. Essas entidades é fundamental para que essas pessoas consigam ter uma vida, né, digna, né, com mais qualidade, né, porque aí tenta amenizar suas deficiências, né? Marli, eu vou até ressaltar que até chegar a criança, quando ela está nessa fase de prefeitura, assim, ela tem um atendimento social, né? Ela tem um atendimento da prefeitura, da parte social da prefeitura. Quando ela chega no estado, ela perde alguns atendimentos, né? Então, daí já o atendimento passa a ser nosso lá. Mas nesse nível que você está falando desses aparelhos, né? É isso mesmo que eu falei, a nível institucional. O Emerson colocou bem, é muito dentro das APAES que isso acontece, né? Porque é lá também que acontece os tratamentos terapêuticos. Então, quando você chega no nível 5, que nem eu estou lá no estado, eles já são mais adolescentes, os que foram para lá já são crianças que têm uma condição de frequentar o ensino regular, né? E aí que a gente tem que tomar cuidado no atendimento que a gente dá para eles, nem você estava falando da pandemia, durante agora a pandemia, nós também temos que cuidar dessa parte, para que eles não caiam no isolamento total. Então, para que eles não percam o vínculo com a escola. Então, a escola não, ela é uma instituição, mas ela é uma escola, o mesmo direito que os outros alunos têm de estar no classroom, né, tendo aula online, eles também têm. A gente manda atividade para eles impressas, porque eles aprendem através do concreto. Deficiência, é difícil você trabalhar só no abstrato, online, só falando. Eu montei uma sala aqui na minha casa, uma sala de aula. Então, tem lousa, né? Tem tudo certinho. Então, a aula deles é no concreto. Então, lá do outro lado, ele está com o caderno, né? O acompanhamento da família. Por exemplo, quando eu mando atividade, eu sempre mando uma dinâmica, e essa dinâmica sempre eu incluo chocolate, bombom, uma coisa assim, né? Então, o meu menino, ele liga e ele fala assim, oi, minha princesa, quando você vai mandar atividade? Então, assim, é um estímulo que você precisa estar mandando para eles, né? Então, tem todo um cuidado para que eles, nesse isolamento social, não esqueçam que eles fazem parte da escola, eles se sintam acolhidos pela equipe toda, né? A gente liga no Zap, a gente fala com eles, e a família também. Então, no comecinho, eu quis conhecer um pouquinho da família, saber quais eram as necessidades, o que elas estavam sentindo, trazer a família para a gente, porque naquele momento a família eram meus olhos, eram meus ouvidos, era a minha boca, eram eles que iam passar tudo aquilo que eu precisava que eles passassem para o aluno, né? Então, sim, assim, todo esse cuidado, esse carinho, esse estar ao lado, né? E a gente caminhar junto, para o aluno é muito importante, porque o desenvolvimento integral dele vai acontecer de outra maneira, né? Se a gente está num momento doloroso, num momento de medo, de muitas vezes pânico, insegurança, incertezas, imagine para eles, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e a família também tem que se sentir abraçada, né? Não deixamos o filho deles de lado.
Se o outro tem como entrar num Classroom, o meu tem como entrar no Zoom e vai ter aula. Então, eu tenho um que ele tem aula de terça, de educação física, e de sábado as outras disciplinas, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que... o importante não é só a parte... É muito importante, lógico, tudo que o Emerson falou, nem vou discutir. Mas a acessibilidade, todas essas questões. Mas a gente também tem que ir caminhando com os que estão chegando para a gente no Estado e que, por exemplo, eu tenho um que ele fala assim, eu quero aprender a ler, eu quero aprender a escrever, porque eu quero ajudar minha mãe, eu quero trabalhar. Ai, então, ele tem uma expectativa de vida, ele quer, ele sonha. Então, ele fala que ele quer aprender a ler e escrever para ele ajudar a mãe dele, para ele poder trabalhar. Então, eu acho que isso aí é muito importante da gente ter essa sensibilidade para a gente ver a necessidade de cada momento, de cada idade, de cada situação, de cada família, né? Esse olhar, né, para o outro. Muito importante então, mesmo, é isso. né? Obrigada. Imagine. Queria agradecer aqui o pessoal que está conosco, aqui curtindo, comentando, a Ana, a Leila, a Cida, o José Caldas, a Carla, que eu já tinha comentado, a Imaculada, o Carlos Eduardo, Molina, né, o Luiz. Falando em Luiz, aqui, corrigindo o nome dos filhos da Luciana Viegas, é o Luiz e a Elisa, a dupla da Lu. Então, o Mauro está nos assistindo aqui também, a Gisele, a Patrícia, o Gildo, a Duda, a Edmara, a Adriana, a Tereza, o Davi. Gente, sejam bem-vindos, vão aí comentando, curtindo. A Dinalva também entrou agora. E a gente estava comentando aí dentro do ensino já, na parte estadual. O Emerson, nós temos que pensar também nas famílias que não têm tantas condições assim de estar levando para um tratamento particular, para um plano de saúde e tudo. Vamos trazer essas pessoas para a rede pública de saúde, né? Para o SUS, que depende, às vezes, de hospital para passar com o médico, não sei mais. Vou contar da experiência que eu tive, que eu levei meu pai ao médico, mesmo sendo convênio, e ele está usando o andador agora, e o trecho era muito grande, eu preferi pôr numa cadeira de rodas. Na hora que eu fui entrar no consultório, a cadeira não passava na porta. Aí eu falei assim, ué, doutor, como assim? Como que a porta é menor que uma cadeira de rodas? E tem essas problemáticas, né? Não tem, às vezes, rampa de acesso, não tem corrimão, né? Não tem, às vezes, até um profissional para fazer ali o primeiro atendimento, uma criança, às vezes, autista, ele tem uma crise ou ele está em crise, chega numa recepção, a recepcionista acha que é uma criança mimada, que tem algumas, né? Então, esse despreparo, às vezes, da rede em receber essas pessoas com deficiência, né? O Emerson, Oi. Vocês têm convênio tudo, mas aqui em Várzea Paulista, que ou às vezes até a própria praia já está adaptada, né? Mas quando essa pessoa, esse jovem ou até criança mesmo, chega para um pediatra da rede pública, né? Para passar numa consulta, você tem conhecimento, Emerson, de como que nós estamos atendendo essas pessoas? Qual que é o suporte que o município tem, tanto no atendimento da saúde, que eles têm direito à saúde também de qualidade, e ao ensino? Olha, O Emerson caiu? Você está aí, Emerson. Estou aqui. Então, o Murilo, quando ele passa na rede pública, que tem atendimentos que a gente faz via posto de saúde, né? Então, assim, quando a gente passa, a gente é bem atendido, com certeza. Às vezes falta o especialista, mas, assim, aí encaminha, a gente procura sempre conversar, explicar, né? O SUS, ele é bem adequado a essas coisas, né? Assim que você falou, às vezes o preparo é estrutural, físico, né, do ambiente, ou às vezes o atendente não tem uma especialização para estar atendendo uma criança especial, mas a gente está sempre bem atendido, né? O Murilo passa com um dentista que aposentou, até esses dias aqui eu estava preocupado porque está trocando dentição e a dentista, que era a doutora Mara, sempre atenciosa com ele,
E ela pegou, aposentou e, diante da pandemia também, a gente estava sem como levá-lo no dentista. Então, a gente precisou conversar com muita gente para conseguir que alguém atendesse ele no lugar da doutora Mara, para ver o que estava acontecendo e que realmente precisava tirar um dente para poder nascer o outro no lugar. Mas, devido à pandemia, isso, que se não tivesse a pandemia, ele estaria sendo atendido normalmente, com certeza. Então, assim, questão de vacinação, a gente é sempre bem atendido, prioritário, eu chego com ele do postinho, ele é atendido de acordo com passa na frente, às vezes, né, quando tem muita gente, e é via SUS. A gente tem o convênio da gente, a gente vai mais a questão do hospital, né, que aqui em Várzea a gente não tem hospital, então, assim, a gente usa o convênio para precisar uma internação, uma cirurgia, alguma coisa desse tipo, né, que ele já fez. Inclusive, as 2 cirurgias que ele fez via SUS, né, uma em Bauru, né, e para fechar o palato, que lá eles são especializados, né, isso, e uma em São Paulo, no Beneficência Portuguesa, pelo SUS, para fazer as 2 cirurgias cardíacas que ele teve que fazer. E via SUS, né? Então a gente passa no postinho, o postinho encaminha, aí a gente vai com um especialista e a gente foi. E foi super bem atendido. Eu acho que assim, o SUS ele é bem preparado. Eu acho que o SUS às vezes ele é mais preparado que muitos convênios, dependendo do convênio, né? É que nem a gente está falando da realidade de Várzea Paulista, né? Que não tem hospital, que então a gente tem essa deficiência nesse sentido, tanto da questão de adequação como a questão de atendimento. Então aí a gente procura o convênio, isso é óbvio, que não tem como, né? A gente não vai deixar de ter o atendimento. Sim. Mas quando a gente precisou do SUS, a gente foi sempre bem atendido. Ué, mas estou falando em Várzea Paulista, aqui tem o Conselho da Pessoa com Deficiência? Olha, tinha. Eu não falar a verdade para você, eu não sei se ainda tem. Esse conselho foi formado, eu lembro, na época que eu trabalhava na prefeitura, inclusive, tinha reuniões do conselho, mas atualmente eu não sei se tem. Deve ter, mas eu não sei se está ativo, se está assim. Eu sei que o Luiz da Pai participa do conselho, né, da pessoa com deficiência, mas eu não sei como é que está essa questão de reuniões, de determinação de alguma coisa. Não sei te dizer, preciso saber, inclusive, né? Eu acho que é importante isso, né? Mas eu não faço parte do conselho, por exemplo, gostaria de fazer. Porque são lutas, né? Os conselhos estão aí para defender as categorias, justamente isso, para trazer a reivindicação da população para o setor público, né? Para o gestor ali ver o que a cidade pode fazer com isso. Agora, falando em Emerson, pai, né? Emerson, quando você tem um filho, né? Nasceu o filho, tem assim, acompanhamento psicológico para você ter esse suporte? Porque você passa lá na clínica do Eduardo, e uma coisa que a gente estava comentando muito é a questão do pai e a mãe também, quando o filho nasceu e o médico fala que tem alguma deficiência, né? Você faz tudo para que essa criança seja perfeita, né? Tem o pré-natal, tem todos os acompanhamentos, mas é a questão que Deus colocou na vida de vocês, né? Um filho especial para pais especiais. Como que é tratar isso, né? Você sobressair aquele sentimento e você dobrar o amor para com essa criança. Então, eu acho que foi até engraçado falar isso, né? Como a gente descobriu antes, né, no pré-natal, porque a gente descobriu, inclusive, que a Kátia tem essa quebra desse cromossomo, mas no dela não chama balanceado. Então, ele não caiu em lugar nenhum, ele quebrado, mas ele ficou no lugarzinho dele, bonitinho. Então, a gente acabou descobrindo isso, que é realmente uma alteração genética. Agora, esse suporte, muito pelo contrário daí no caso, né? A rede privada, né, com a gente do convênio, nasceu, toma que o filho é teu, né? Assim, apesar que o Murilo ficou internado na UTI muito tempo,
E aí a gente vê, é isso que eu falei, às vezes o SUS ele é muito mais preparado do que o privado, porque lá onde o Murilo ficou internado, o pessoal não sabia o que fazer. Falar bem a verdade para você. Foi para a UTI, ficou lá, e a gente naquela, e aí, não sabia o que fazer. Aí uma professora da rede me falou, viu, meu filho, ele vai para Bauru, ele tem lábio leporino, e ele faz um tratamento lá em Bauru. Por que você não leva o seu filho para Bauru? Eu falei, como é que eu faço? Ela me deu o telefone e eu liguei. Liguei, falei com uma enfermeira, ela falou assim, como assim eles não sabem o que fazer aí? Eu falei, eles não sabem o que fazer aqui, infelizmente. Não deixam minha esposa amamentar e querem dar mamadeira e ele não suga, né, por causa do problema do palato. Resumindo, eu consegui, depois de muita briga, transferir ele para Bauru. Aliás, eles deram alta, né, foi bem assim. Então, nós vamos dar alta, você cata teu filho e se vira para levar para Bauru. Né? E aí, briguei e consegui pelo menos uma ambulância UTI para levar ele para Bauru. Já Bauru, que é centrinho, que é público, SUS, assim, um atendimento super, né, especial, sabem lidar, sabem tratar. Então, a gente foi passar com um psicólogo, nós, pais, lá em Bauru. Aqui em Jundiaí, não. Na rede privada, não. Né? Então, assim, lá a gente teve atendimento com psicólogo, com assistente social, tem todo um tratamento familiar, enquanto a criança está lá sendo cuidada, né? Até o Murilo vir para casa e tá aí hoje do jeito que tá, né? Então, assim, eu acho que a gente fala. O que falta na rede pública é vontade política, vamos dizer assim, dos governantes, de quem está ali. Porque o SUS ele é muito bem preparado. Os profissionais que trabalham são, como a Mara falou, a gente se especializa, a gente presta um concurso, né? A gente efetiva, então não é qualquer um que vai estar lá fazendo o tratamento, né? Então, assim, o atendimento é muito melhor na rede pública, né? Por essa especialização que tem, por pessoas especializadas. Então, assim, realmente a gente precisa de um psicólogo, para falar a verdade, que tem dia que a gente quer enforcar um, né? Somente a gente que ficou, né? A Kátia que ficava internada com o Murilo, e eu ficava lá do lado de fora, só entrava na hora de visita, a gente ficou 22 dias em Jundiaí, mais 22 dias em Bauru, né? Para ter a primeira alta, né? Então pensa 22 dias você preso dentro de um hospital, né? Então teve um dia lá que a Kátia surtou lá com uma fono lá, que a fono falava assim, se ele tomar 60 ml de leite oral, vocês vão embora para casa. Só que ele não sugava, né? Então, assim, a Kátia precisou dar uma ajuda, né? A Kátia quis ajudar, apertou o bico da mamadeira e ela viu e foi lá brigar com a Kátia e quase se pegaram um dia lá em Bauru. Aí nós fomos parar na psicóloga, todo mundo, né? Nós, os pais, a fono, aí foi todo mundo parar na psicóloga. Então, assim, mas tem, né? Na rede pública tem isso, né? Tem esse atendimento, assim, muito bom. Precisa, né? Porque o filho com deficiência é trabalho redobrado, só que os pais precisam também do momento deles, né? Para poder recuperar as forças, as energias, né? E tá aí na luta do dia a dia, né? Uma coisa que a gente fala, e aqui a gente aprendeu isso aqui, né? Em casa que a gente conversa muito você tem que aceitar em primeiro lugar, porque tem aquele pai que não aceita, a gente vê isso muito lá na clínica, né? O pai não aceita que o filho não anda, mas não quer pôr o menino numa cadeira de roda, por exemplo, fica ali. Que nem assim, eu acho assim, a cadeira de roda é um auxílio, né? A gente tem a esperança que essa criança vai andar, né? Mas ele precisa, por enquanto, vamos dizer assim, para facilitar a vida, que nem você falou. Seu pai estava no andador, você preferiu colocar, uma distância era muito longa, você preferiu colocá-lo na cadeira de roda. Essa é a ideia. O Murilo não fica o dia inteiro na cadeira de roda, ele fica nesses lugares longe que a gente precisa ir. Eu preciso ir daqui num lugar longe, aí eu coloco a cadeira de roda. É claro que dentro de casa ele não fica dentro de roda, a gente faz ele dando os passinhos do quarto para a sala, então assim. Mas tem muitos que não aceitam, acham assim. E também tem aquele que fala assim: vai fazer lá 1 ano de terapia, vai
sarar, tem uns que pensam assim, né? Vai sarar. Não, não é isso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua especificidade. Então, assim, é um tempo. Então, a gente tem que aceitar e tem que lidar, né? E buscar apoio, buscar... a gente corre muito, a gente faz terapia, faz fono, faz físio, faz TO, e faz cavalo, e faz natação. Aí vai depender de cada um, de cada criança, né? Então, assim... E demanda, e tudo E isso... vocês são um filho só, né, Emerson? E Um os filho pais que só. têm 2 ou 3 filhos, né? Que às vezes acaba deixando o outro de lado para cuidar daquele, também tem isso, né? Às vezes fala, ó, fica aí que agora, né, vou cuidar do outro aqui. E aí eu ia falar, esqueci. Mas tudo bem, é isso, Mas é a né? questão do luto e sair, né? Ter esse apoio para poder reagir, né? E não se culpar, porque eu acho que também tem muitos pais que sentem, né? Acha que são culpa deles a questão da deficiência, né? O que acontece é assim, que nem o caso do Murilo, o Murilo nasceu com a deficiência. Aí nós temos a outra situação, que é aquele que se torna deficiente, né? Um acidente, um remédio que teve uma reação. A gente conhece criança que era normalzinho, bonitinho, tomou uma medicação, teve uma reação, né? E tem toda uma complicação hoje. Ou às vezes lá no nascimento falta oxigênio, demora para nascer, Sim. Ou né? tem o Tem autismo que desenvolve depois, né? Pode ser isso, né? desenvolvido depois. Até a esquizofrenia, a gente estava comentando disso outro dia, de um conhecido da gente, e eu dei aula para esse menino, inclusive, super tranquilo, e de repente, do nada, né, desencadeou a esquizofrenia. Então, assim, é uma coisa que desencadeia, a gente não sabe como nem porquê, algum trauma, alguma coisa, né, que E aconteceu e vem, né? desencadeou, né? Então, tem todos esses tipos que a gente, né, é muito amplo. Uma Uhum. live é pouco para a gente falar de tudo, e assim, o meu conhecimento, o conhecimento da Mara também ele é assim, um pedaço de tudo isso, Estamos né? mais direcionados para a educação, né? Isso, exatamente, mais direcionado para a educação, né? O E já Emerson, aproveitando, sim. Marli, eu ia falar também a questão da acessibilidade não é só isso, né? Tem a parte cultural, tem a parte esportiva, tem a parte de lazer, né? Por exemplo, qual é o lazer que a gente tem? Até a Kátia brinca, a gente não pode ir no shopping, né? Estamos perdidos. Porque o Murilo adora dar no shopping. Você bota ele na cadeira, roda para cá, roda para lá, e ele vê aquelas luzes, aquelas coisas assim, ele fica encantado. Ele vai no parquinho, brinca no brinquedinho que eu coloco que dá para ele, que nem todos, né? Tem como, né? Essa questão da adaptação. Então, assim, lazer, cultura, esporte, né, educação, saúde, é tudo um conjunto que está nas leis, que a Mara comentou, né? Está na Constituição, está no ECA, está no LDB, está no Estatuto, mas precisa colocar em prática, né? Essa questão tem que ser colocada em prática. E estudando, né? Mas porque a gente está aprendendo e se você não debate, você não discute, você não aprende, né? E fica sempre naquela limitação, sendo que cada dia surgem novas situações, novas doenças, novas deficiências, né? Que a gente tem que estar discutindo essas questões. Tem a Zika, que é coisa nova, né? Os portadores de Zika, microcefalia. Então, são tudo situações que têm que ser discutidas e aprendidas com o decorrer do tempo, né? O Isso. Emerson, do Oi. custo de cadeira de roda, medicação, tudo, o Murilo tem algum benefício do governo? Tem. Ele Tem. tem, porque a gente tem liminar, como você falou, né? A gente teve que procurar o Ministério Público. A questão da cadeira de roda tem que ser feita uma avaliação com um fisioterapeuta, com um terapeuta ocupacional, para determinar qual a melhor cadeira devido à postura. Então, o Murilo, como é uma criança que fica em pé, ele pode ser uma cadeira mais simples, né? Não precisa ser aquelas todas equipadas. Tem que fazer alguma adequação. Sempre tem que fazer uma adequaçãozinha aqui, outra ali. Questão de encosto, inclinação, tamanho de perna, porque o Murilo ele é magrinho e comprido. Então, você não acha uma cadeira pronta da largura certa e o comprimento certo. Então, você tem que pegar uma e adequar. Então, você nunca chega lá na loja e fala, eu quero essa, põe no carro e leva embora.
Não tem como, tem que deixar para fazer as adequações necessárias. Então, a gente conseguiu, na prefeitura, uma cadeira de roda há 2 anos atrás, mediante um processo que estava rolando desde 2000 e não sei quanto, e aí a gente ganhou de novo, ganhou outra vez, ganhou novamente. Mas, aí com muito custo a gente conseguiu receber essa cadeira de roda. mas não tem recebe. assim, porque tem o LOAS, que teve uma época, pelo menos, algumas pessoas tinham, né, esse benefício do LOAS. Então, assim, o Murilo não tem, só tem se precisar de algum equipamento, ajuda de custeio, você entra com liminar para que o poder público ajude. O LOAS, ele tem uma renda mínima, né? Tem um valor, acho que é um salário mínimo familiar, alguma coisa assim. E a gente, como tem profissão, a gente não se encaixa. Então, para receber o LOAS, tem um mínimo salarial lá, para poder receber o LOAS. Então, a gente não tem o LOAS, a gente não recebe o LOAS. Entendi. Mas é bom como a gente trabalha, porque... mas tem muita gente que vive do LOAS, que depende do LOAS, né? Eu acabei de falar, tem mãe que tem que parar de trabalhar, às vezes o pai largou, foi embora, a mãe ficou sozinha. Como que vai trabalhar? Então, recebe o LOAS, que é um salário mínimo, né? E é pouquíssimo para uma pessoa manter uma criança com PCD, né, no caso, né? Então, assim, porque, como eu falei, tudo é caro. O Murilo hoje ele recebe fraldas, ele ainda usa fralda, e recebe o suplemento alimentar. Por ele ter hipotonia, ele tem que ter um suplemento para poder ganhar um mínimo de peso possível aí. E a cadeira de roda foi com muita briga para conseguir, né? Então, são 2 processos diferentes que eu tive que entrar no Ministério Público. O das fraldas e da alimentação foi mais fácil do que a da cadeira de roda, mas a gente conseguiu. Só que agora nós estamos precisando trocar, inclusive, a cadeira de roda, porque, como eu falei, ele cresceu, está gigante. A gente foi ver uma para comprar, a gente não quis acionar novamente o Ministério Público para trocar. Porque aqui em Várzea não funciona igual o Jundiaí, por exemplo. O Jundiaí, a partir do momento que você pegou uma vez, você vai lá e troca. Você devolve aquela e pega uma outra, né? São cadeiras também simples, como eu falei, aí você tem que correr atrás de adaptação. Às vezes você consegue via o NAPD ou não, essa adaptação. Só que aqui não é assim que funciona. Então, aqui você tem que entrar de novo, tudo de novo, novamente. É uma luta constante, né? Uma luta constante, Então tá, queria agradecer aqui que é a Mariana, que nos está acompanhando aqui também, a Marisa, o Fernando, o Cícero, o Salvador. Muito obrigada pela Dá um alô pro Eliel, o Eliel que entrou aí também, ó. O Eliel que eu tinha convidado aqui, Eliel Souza Silva. Dá um alô pro Eliel, nosso amigo. Oi, Eliel, aí, seja bem-vindo. Apesar que a gente já está aqui batendo papo já faz 1 hora, viu, Eliel? A gente está aqui no Tricô. A Mara, que estava aqui está aqui ainda, né, conosco, falando mais da educação. Bom, eu acho que é isso, gente. Hoje nós trouxemos somente uma faceta da vida das pessoas com deficiência, né, Mara? Porque tem um leque muito grande aí que precisa ter várias lutas, várias discussões para ampliar isso aí, né? Para que a gente consiga dar os direitos realmente para todos, né? Tem sim, Marli. Inclusive, o Emerson tocou num assunto que, assim, esquizofrenia, por exemplo, ela é uma doença e não é deficiência. Então, assim, é muito difícil, às vezes, isso enquanto coordenadora, eu vi que tinha alunos que precisavam de tratamento e pelo SUS, inclusive atendimento público, e é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade, é quando esses alunos com problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, precisam de um atendimento de um médico especialista. Porque aí eles têm que tomar remédios com doses calculadas certinhas, senão não funciona, né? Então, assim, aí a gente tem uma judiação. Eles sofrem bastante. Então, assim, dentro desse tema, ele é um tema amplo, né? E nós temos aí vários tipos de deficiência, nós temos as deficiências, nós temos as doenças, né? Então, têm que ser tratadas de maneira diferente. Nem a pessoa que é doente, que ela tem uma doença, o cognitivo dela pode estar preservado, né? Então, assim, é um tema amplo.
mas que o que eu acho mais importante é esse espaço que vocês, né, abriram para que a gente possa discutir, possa conversar, um aprender escutando o outro. Então, parabéns por vocês terem aberto esse espaço para esse tema tão importante dentro da nossa sociedade, que está aí batendo em muitas portas e que muitos pais, muitos educadores, né, buscam soluções. E essa troca é muito importante nesse momento. Parabéns por vocês abrirem esse espaço e dar a voz aí para esse tema. Parabéns. Imagine, Mara, é isso que a gente precisa fazer, né? Debater a sociedade suas problemáticas, né? Porque não adianta você fingir que não existam problemas que nunca serão solucionados, né? Eles têm que vir à tona, têm que vir a debate, discussão, trocar experiências. Às vezes a cidade não tem uma estrutura ou condição de desenvolver o trabalho, mas pode buscar parcerias, pode buscar aí conhecimento na região ou numa outra cidade que seja referência, né? Então, mas primeiro... Eu gostaria de fazer uma observação, Marli, que eu não gosto, assim, às vezes é um tema que às vezes a gente trata com certa fatalidade, mas que quando eles bem trabalhados, dando uma oportunidade para essas crianças, você vai ver que é um trabalho assim que é muito gratificante. Você tem uma resposta deles imediata. Então, eles são pessoas que eles te dão assim, uma resposta tão assim, gostosa, é uma troca muito boa. Então, assim, é muito bom trabalhar com eles. Você vê todo dia uma evolução, nem que seja pequena, mas você vê a evolução deles. Então, assim, é um tema que muitos momentos é doloroso, ele é delicado, é um momento que mexe com muitas emoções de pais, de pessoas que estão envolvidas no processo, mas que eu posso assim, te garantir que quando a gente começa esse trabalho, você percebe assim que você tem eles te dão muito prazer, eles te dão um retorno muito gostoso, eles assim são rápidos nesse retorno, eles só precisam ter oportunidade, carinho e respeito. Então, eu só gostaria assim de deixar isso nessa fala com vocês. Porque às vezes a pessoa fala, é tão triste, não é triste. Não, né? Não é. Tudo dentro da sua característica, né, Mara? Né? Tem aqueles alunos que são os nerds, tem os alunos que são aqueles revoltados, que sempre dá trabalho em sala de aula. Então, cada um dentro da sua característica, né? Isso. Né? Então, mas isso, e o que é mais importante, que eu acho que eu vejo assim, dentro desse tema, Mara, quando as pessoas trabalham com pessoas com deficiência, é o vínculo e o amor que desenvolve entre essas duas pessoas, né? O profissional e a pessoa portadora de deficiência, né? O vínculo é muito grande e a troca, e a gente, assim, a cumplicidade, sabe? Eles conversam, eles vêm contando, então a gente vai conquistando o espaço da gente na vidinha deles, eles conquistam muito dentro da nossa, e eu acho que essa cumplicidade, a gente estar comprometido, né, com a causa ou com o trabalho mesmo, né? Nossa, isso daí faz toda a diferença, Marli. E posso garantir para você que é um trabalho que a recompensa é grande. A recompensa ela é muito boa. Então, eu por nenhum momento me sinto frustrada nessa área. Né? Eu já me frustrei em outros momentos na educação, mas com eles não. Que isso é muito bom, né? Bom, Emerson, você está por aí? Cadê você? Que não aparece? Então, bom, então acho que já vamos encerrar, porque assim, como nós não somos especialistas ainda, a gente está trazendo o tema para debate, para aprendizagem, né? Então, é muito bom. Depois a gente pode, que nós tínhamos também pensado em conversar com o Eduardo, que trabalha na parte médica mesmo, com várias crianças, mas futuramente a gente faz um outro debate, trazendo um outro lado que não seja a educação, que nós já discutimos hoje, e a gente vai discutindo isso. Né? O importante é que o debate comece a ser feito em todas as instâncias, né, Emerson? Sim, sim. Eu estou vendo aqui, o Daniel está perguntando se as pessoas têm medo ou vergonha de falar sobre esse tema. Eu acho que a pessoa não tem entendimento do assunto, às vezes fica
preocupado de tentar debater o assunto sem saber o que está falando, né? Então, assim, a gente, que nem meu caso, que convivo, tenho aluno, eu esqueci até de comentar, eu tenho o meu aluno do terceiro ano lá, você deve Emílio. conhecer, o Emílio. O E a Marli O deve Emílio conhecer, eu conheço. O é Emílio, o filho do Tatu, do Cláudio Tatu, né? isso, e da Adriana. Ele ia Isso. na van escolar com os meus meninos. Isso, então. Eu tenho o Emílio também, né? Não, eu não tenho só um Murilo aqui em casa. Lá na escola eu tenho o Emílio no terceiro ano do ensino médio, né? Sim. E graças ao Luciano, o intérprete de Libras, que ele salva a gente muitas vezes, né, Mara? Porque assim, tem aquele intérprete que vai lá e só traduz, né? Agora o Luciano não. O Luciano fala assim, viu? Fala para mim o que você quer que eu tenho que te ajudar. Então, assim, facilita muito a nossa vida. Muito, né? Então, assim, é a dedicação que a gente fala. As pessoas têm que gostar do que faz e fazer com bom gosto, né? Sim. Então, o é Luciano isso. é a minha inspiração, viu, Emerson? É, sim, para todos, o né? Luciano é a Assim, minha inspiração. Conheço o Luciano. O Luciano é do Clube dos Surdos. Isso, nós precisamos chamar ele na próxima. Aí, ó quanta coisa ainda tem, né, Marli? Tem o Luciano, tem o Eduardo para a gente chamar. Então, assim, cada um na sua área, né? Então, Sim, sim. o tema é Emerson, amplo, gigante, como né? Então, assim, você é pai, eu sugiro que você, se puder, pode ir trazendo esses debates, né? Porque assim, a gente está com a agenda meio corrida, sim. mas eu fico aqui, né? Acho que a gente pode fazer essa provocação, como diz o Eufra, fazer essa provocação de que as pessoas da área venham até as redes tratar desse assunto, fazer debates, né? Trazer casos, né? Para que todos se sintam incluídos, todos se sintam abraçados e notados, principalmente. Né? A gente não pode deixar essa questão de lado que não tenha visibilidade. Tem que ser discutido, tem que ser inserido em programas de governo, tem que ser estruturado no município. Né? Então, é uma temática muito ampla que dá para ser trabalhado muito, né, Emerson? Isso. E se a gente continuar nessa linha, né, trazendo isso, eu acho que as pessoas vão poder falar mais sobre o assunto, não ter medo de falar, como o Daniel comentou. As pessoas têm medo de falar sobre isso. Mas a gente trazendo isso para as pessoas, né, o dia a dia, a cada especificidade que tem, a educação, a saúde e outros aí, eu acho que as pessoas vão interagir mais, vão entender mais, né? Porque assim, a questão é entender, né? Tem aquela mãe que fala assim, não chega perto, e tem aquela que fala, vai lá brincar com ele, do seu amiguinho. Então assim, são extremos, que assim, é falta de informação. Né? Eu acho que quando a gente traz a informação para todo mundo, fica mais fácil interagir, fica mais fácil para os governantes prepararem as suas políticas públicas para isso, né? Porque tem que ter. Se a gente não discute isso num debate, fica aquela coisa como era antigamente, né? Aquele que a mãe guardava dentro de casa, que você não sabia nem que existia, né? Ou estava em algum lugar, alguma clínica trancada, e a gente falava, não existia antigamente? Existia, mas onde estavam, né? Essas pessoas com deficiência. Então, estavam à margem da sociedade, né? Então, aí a gente tem que trazer isso, a gente tem que trazer que isso já é a inclusão, né? Eu acho que, assim, a inclusão não é só pegar a criança e botar na escola, a inclusão é tudo, é incluir na sociedade, incluir nas políticas públicas, né? Então, assim, a inclusão, a gente vai acreditar nessa inclusão, né? Porque a gente faz nossa parte, né? Que nem a Mara falou, a gente faz e faz com muito gosto, a gente faz com muito gosto. Se a gente não gostar, também não adianta ir lá, né? Sim, aquela com coisa certeza. assim, tem que gostar. Tem que amar o que faz. Tem que amar o que faz. Então, assim, mas eu acho que a partir do momento que a sociedade toma conhecimento, vai facilitar para todo mundo, vai facilitar para nós, pais, para quem trabalha, a pessoa lá da saúde, que no tratamento, tudo, né? Eu acho que é isso. Ok, então, Emerson, muito obrigada pela sua participação. Mara, um prazer enorme falar com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado pela parte. E a gente fica por aqui. Nós trouxemos essa temática que não poderia ficar sem ser discutido, né? Então, é isso. Nós ficamos aí uns sábados aí sem
aparecer depois do meu diagnóstico, foi recomendado repouso, muito descanso. Então, como eu tinha que trabalhar, tinha que descansar em alguns momentos. Mas hoje nós trouxemos, então, para vocês essa discussão, né, sobre as pessoas com deficiência, né? Então, meu muito obrigada, a Mara, ao Emerson e a todos vocês que ficaram aqui conosco esse tempo, participaram, comentaram, né? Acho que tenho mencionado aí todas as pessoas que estiveram aqui conosco e a gente continua e logo, logo a gente volta com outra temática importante para a gente trazer à tona esses problemas da nossa sociedade. Muito obrigada a todos, um bom final de semana e até a próxima. Obrigada. Muito obrigado, bom final de semana a Para todos. vocês também. Bom final de Obrigada. semana. Obrigado, Tchau. Mara. Tchau, Mara. Tchau, Emerson.